Boa noite, meus queridos irmãos, como é que estão todos? Eu espero que vocês estejam todos bem. Mais uma vez estamos aqui para dar seguimento à nossa jornada espiritual, à nossa busca. E hoje, em homenagem, aos mais de 1000 inscritos no nosso canal, os quais nós agradecemos profundamente, não esperávamos que teríamos tantos inscritos, nos acompanhando nesse trabalho espiritual. E em homenagem então a esses mais de 1000 inscritos, de mais de 1000 buscadores que trilham conosco nessa caminhada, vamos trazer então uma aula teórica e prática para quem gosta de trabalhos com cura, cura física. Eu vou trazer para vocês uma aula de um espírito, de um irmão nosso, de muita luz, que esteve aqui trabalhando, que se chama Friedrich von Stein. Ele foi um oficial alemão, e atuou, serviu, nas tropas nazistas na Segunda Guerra. E depois, por um bom período, ele veio trabalhar fazendo cirurgias, E para isso ele muitas vezes precisava se materializar e outras vezes ele usava o médium, incorporava no médium e, e materializava ali os seus objetos, fazia cirurgias, enfim, vocês vão ver como é que era feito, A gente vai explicar isso agora mais para frente. E para isso, é óbvio, precisava de um médium de efeitos físicos, que a gente também vai explicar agora aí para frente. É uma história muito bonita. Esse local ainda existe lá no Rio de Janeiro, se chama o Lar Frei Luiz e atende não só essas questões, mas trabalhos de caridade, é, também de auxílio para a comunidade carente, crianças, passes, enfim, todos os trabalhos espiritualistas, Mas esse trabalho especificamente ele só é possível através de um médico de efeitos físicos, E aí, então ele explica para nós, explicou na época, para os irmãos que estavam lá, muitos médicos inclusive, como é que era feito, mostrando na prática e falando ali. Tá? E para nós, obviamente, é explicado através de um livro que se chama Medicina dos Espíritos. Também, pessoal, o meu é uma edição mais recente. Eu acredito que tenha edições mais antigas, tá? Então, no meu, esse relato está ali na página 187, se eu não me engano. Talvez em outros livros não esteja na mesma página. Tá? Mas vale a pena ler os relatos, Ali nesse livro tem muitas fotos ali das operações, das cirurgias, de espíritos que se materializavam através do fenômeno da ectoplasmia, tá? Claro que eu não vou me aprofundar tanto, porque senão quem ainda não leu vai perder a graça, Então, mas vale muito a pena ler. Vale muito a pena, é muito lindo tudo como aconteceu. Ali tem mais ou menos conta os fenômenos a partir de 1972, a primeira vez que ele se manifestou ali, tá? Incorporou no médium, e até mais ou menos 1983, 1984, tá? E é mais ou menos esse período aí, uns 11, 12 anos, que é contado no livro, Tem registros, e esses registros foram transcritos aí para dentro do livro. Então vale muito a pena. Quem mora no Rio de Janeiro, os irmãos irem lá visitar,
O endereço aí tem no site aí deles, né? Só buscar no Google ali que vocês vão achar. E enfim, mas principalmente para os irmãos que trabalham com cura, que são interessados, né? Eu já fiz alguns vídeos trabalhando com o livro do Ramatiz, da Mediunidade de Cura, né? Do Ercílio Mais. E agora eu tenho buscado bastante informação nesse livro, Medicina dos Espíritos, tá? E aqui vou trazer para vocês então esse trecho aí que fala essa aula do Dr. Frederic, mostrando como é que era feito, tá bem? Então eu espero que vocês gostem, meus irmãos. Realmente é um vídeo muito especial, tá bem? Então vamos lá. Muito bem, meus irmãos. Então vamos começar aqui, né, a ver a nossa aula teórica e prática sobre cirurgia espiritual, tá? Pelo espírito do Dr. Frederic von Stein. Bem, antes da gente ir para a aula propriamente dita, quero fazer algumas considerações para vocês, para que vocês entendam um pouco do fenômeno, porque não são todos os médiuns que já ouviram falar desses fenômenos de materialização. E alguns que ouviram devem conhecer, né? Mas é um assunto muito interessante, é algo um pouco fora do comum aí, digamos, tá? Porque é necessário para esse tipo de trabalho um médium de efeito físico. O que é um médium de efeito físico? Um médium de efeito físico é aquele que a sua mediunidade é tal que ele consegue produzir um fenômeno que haja uma força capaz de produzir uma alteração no ambiente físico. Eu acho que seria isso, né? Como mexer um objeto, enfim. E nesse caso de materializar um objeto e até mesmo um espírito, uma pessoa, né? Bom, então vamos em frente aqui, eu vou explicando aos pouquinhos, tá? Esse médium de efeitos físicos, ele consegue produzir uma substância com muito mais quantidade do que nós, médiuns comuns, vamos dizer. Se chama ectoplasma. Tá? O que é ectoplasma? Qual é a etimologia dessa palavra? Ela vem do grego ectos, que significa externo, de fora. Tá? Mais plasma. Plasma significa uma moldura, uma forma. Então, é aquilo que é moldado externamente. Tá? Então, ectoplasma vem ser a energia espiritual externada pelos médiuns. Tá? Esse termo, gente, foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richet. Tá? Então, o fenômeno em si se chama ectoplasmia, enquanto a substância, né, que é exteriorizada ali se chama ectoplasma. Tá? Essa substância, segundo relatos dos médiuns, seria uma substância flexível, viscosa, incolor, né, sem cor e sem cheiro, tá? Sensível ao pensamento e formado pelo médium quando ele está em transe. Então ele nesse momento, então, esse material começa a ser excretado, né, semelhante a uma gaze, um algodão, e vai saindo a partir pelos orifícios, né, da pessoa. E digo para vocês, todos os orifícios, né, é possível que saia. Não só dos ouvidos, das narinas, né, da boca, dos olhos, inclusive também do umbigo e lá do sistema excretor também, tanto do homem quanto da mulher.
Então, permitindo então a interação dos espíritos com o plano físico, né? Porque esses espíritos usariam essa substância para tomar forma e aí poder interagir conosco. Inclusive, não só a questão material, né? Mas também usando sons, né? Trombetas, como a gente vocês podem verificar, né, nesse livro que eu falei para vocês, como eram feitos os trabalhos lá, cornetas, trombetas, enfim, tá? E aqui tem uma outra coisa, uma outra característica do ectoplasma, que ele não pode ser expelido em ambientes luminosos, tá? Porque a luz acaba desintegrando o ectoplasma. Muito bem, vamos em frente. Então, essa aqui é a imagem do Dr. Friedrich von Stein. E esse senhor ao lado era o médium Gilberto Arruda, um dos médiuns que trabalhava com ele. Tá? Na verdade, é o que ficou trabalhando, né, por mais tempo com o Friedrich, né? O que acontece, meus irmãos? Eu queria, antes, né, de mostrar aqui para vocês, falar do Friedrich, o que acontece com o médium de materialização, esse médium de efeito físico? Por que é que ele consegue expelir tanto ectoplasma, né, bem mais do que nós, médiums comuns? Porque vocês sabem, meus irmãos, que a gente já viu essa questão das partes do nosso que compõem nosso espírito, né? As camadas espirituais. E aquela que inclusive foi fruto aí do estudo do nosso irmão Luciano. Então, o último corpo espiritual se chama corpo búdico ou tela búdica. É aquele corpo luminoso, né? Essa tela búdica ou corpo búdico, ele é tipo como se fosse uma membrana que nos protegesse, né? Do que? Do campo espiritual, de algum ataque, né, físico, vamos dizer assim, daquele outro plano ali. Nesses médiums, o corpo búdico ou tela búdica costuma ser mais fino. Não sei se vocês me entendem. Então, como se fosse uma membrana mais fininha. Então, por isso que eles conseguem expelir essa quantidade de ectoplasma para fins de materialização dos espíritos e dos fenômenos, tá? E também é por esse motivo que eles ficam vulneráveis a ataques espirituais, porque essa tela é muito fina, então ela não dá muita proteção ao médium. E esses espíritos acabam muitas vezes conseguindo atingir, né, a agredir o médium, né? Existem muitos relatos no livro ali deles tomando socos, bufetadas, pontapés de espíritos malfeitores, né? Então isso aconteceu, tá? Por esta razão. Então tem o bônus, mas tem o ônus. Bem, essa é uma característica, a grosso modo, assim explicando, dos médiuns de efeitos físicos. Então esse senhor, que inclusive foi assassinado, ele foi muito perseguido, né? Não só pelo plano espiritual, mas dentro do material. E uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, só fez o bem, foi um grande instrumento, mas infelizmente, né? Porque quando nós trabalhamos para a luz, a gente incomoda o outro lado, a gente sabe disso. Então é óbvio que alguma reação há do lado de lá. Mas não tenho dúvidas de que esse irmão está muito bem amparado, né,
no plano espiritual, juntamente com Frei Luiz, né? O Dr. Luiz Rocha Lima também, que era o dirigente material, vamos dizer, encarnado, né? Da casa. Bom, muito bem. Essa foto, então... e outra coisa. Esse nosso irmão, Gilberto Arruda, tá? O Dr. Frederic trabalhava, na maioria das vezes, incorporado nele. Tá? E usava o ectoplasma dele apenas para materializar e desmaterializar tumores, como a gente vai ver lá para frente. Tá? Raramente, não raramente, mas muito poucas vezes, ele usava esse ectoplasma para se materializar, desse irmão. Tá? Apenas nesse dia, né, nessa foto, uma foto transcendental, tirada lá no dia 25 de novembro de 72, na 23ª reunião de fotos transcendentais do Santuário de Frei Luiz. Tá? Então, esse é o Dr. Frederic von Stein, materializado, usando, né, o ectoplasma do nosso irmão aí, né, encarnado. E obviamente, meus irmãos, cabe comentar um pouquinho sobre isso, que quando o médium está em transe, cedendo o ectoplasma para o espírito poder se materializar, muitas vezes ocorria até desmaterialização do próprio corpo do médium, né? Também, alguns relatos vocês podem ver no livro. Então, nem tudo eram flores, né? Muitos problemas às vezes aconteciam, seja por perturbações externas, né, de espíritos, de irmãos nossos, né, mais atrasadinhos, seja muitas vezes até por um pensamento oscilante, né, entre os médiuns ali no trabalho, e aí acabava acontecendo alguns problemas, né? Imagina cortando uma comunicação, aquele ectoplasma voltando como um elástico para o corpo do médium, né? As consequências que isso trazia, né? Para o corpo físico, né? Mas é algo que a gente tem que frisar. Outra curiosidade também, né? Quando ele fazia cirurgia incorporado no irmão Gilberto, a grande maioria das vezes o irmão Gilberto teve que trabalhar sem camisa, né? Porque pessoas tinham dúvidas, né? E não estavam erradas, né? Sempre teve o charlatanismo, né? O embuste, não é mesmo? E isso cria uma certa desconfiança, né? Pensamento que não ajudava na hora do trabalho. Nós sabemos que naquela hora o pensamento tem que estar firme. Então, esse irmão, quando trabalhava com o Dr. Frederic, ele trabalhava sem camisa, tá? Para que as pessoas vissem que não tinha nada ali. Não tinha nada ali dentro, né? Nenhum bolso. A calça dele era tudo revisado, não tinha bolso, tinha nada. Então ele trabalhava com as ferramentas espirituais, não é? E obviamente, meus irmãos, que nesse grupo de médios, muitos ali, né, para não dizer a maioria, eram médicos. Tá? Então vejas que justamente pelo médico ser um cientista, né, a grande parte não acreditar em fenômenos espirituais, e acompanhava ele, né? Um dos médicos que atuava aí no grupo era o pai do Dr. Paulo César Frutuoso. Esse vocês conhecem, era médico também, era rapaz, ele acompanhava ali. Acho que a partir de 75, 79 ele começou a acompanhar os fenômenos lá na casa, né? E ele viu o Dr. Frederic trabalhando, esses irmãos Gilberto, esses irmãos todos, né? Dr. Rocha Lima, tá?
E tem muitos vídeos do Dr. Paulo César Frutuoso aí no YouTube, vocês podem ver. Ele até vai ter muito mais propriedade para explicar isso. Mas são coisas que a gente não pode deixar de frisar para que os irmãos vejam, né? O trabalho, a grandeza do trabalho, mas a dificuldade também, né? Para poder materializar e desmaterializar, né? Tumores, né? Hérnias, cistos, enfim. Não? Então o Dr. Frederic na verdade, uma grande entidade espiritual, tá? Praticou milhares de cirurgias. Para vocês terem uma ideia, eu acho que ali cerca de 1 ou 2 anos depois ele já tinha feito mais de 5.000 cirurgias espirituais, né? Essas cirurgias de cura. E cirurgias espirituais no nome, mas são físicas, né? Então, assim, ele trabalhou muito mesmo, né? A prática é despretensiosa, sem querer nada em troca, né? E, obviamente, para compensar o mal que ele praticou durante a guerra, tá? Então, ele atuava no Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, através principalmente, né, através do médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, também falecido, né? Ele foi assassinado lá em 2015 ou 2016, por aí, tá? Então todo esse trabalho ele se deu sob a supervisão de Frei Luís, que é um dirigente espiritual, tá? E do Dr. Luiz da Rocha Lima, que era o dirigente carnal, inclusive que elaborou o livro Medicina dos Espíritos. Bem, então vou mostrar para vocês aqui, meus queridos, a foto de Frei Luís, tá? E de Luiz da Rocha Lima, tá bem? E ali eram vários, no plano espiritual, né, os chamados médicos do espaço. Então tem vários médicos, não é só o Dr. Frederic, mas vários médicos que atuavam ali, tá? Através desses médiums de efeitos físicos. Outros padres também que auxiliavam o Frei Luís, o Padre Isabel, o outro que eu não lembro aqui, esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele, não consigo achar no livro, mas enfim, tinha um outro padre também que costumava vir trazer as mensagens, né? O Padre Isabelle, mas tem um outro nome antes. E esses espíritos desses freis, né, eles que mais ou menos comandavam ali o trabalho espiritual. Tinha outro árabe também, teve reuniões que se materializaram ali, para vocês terem uma ideia, Mahatma Gandhi, né? Teve mensagens ali do Dr. Bezerra de Menezes e tantas outras grandes entidades espirituais que se materializavam ali dentro, né? O médium entrava numa cabine, no escuro ali, se concentrava e ele entrava em transe e expelindo ectoplasma. E daqui a pouco formava, né, o espírito se formava com aquela substância e saía da cabine e ia fazer o que tinha que ser feito lá nos leitos, tá bem? Bom, dito isso, meus irmãos, só para vocês terem um pouco de ideia do que é que acontecia lá, tá? Agora vamos ver o Dr. Frederic, dentro da sua humildade, ele compartilhou a técnica com outros médicos que ali estavam acompanhando o trabalho dele. Então ele explicou como é que funcionava o processo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então vamos lá. O livro é Medicina dos Espíritos, de Luiz da Rocha Lima. Tá? No meu livro, como eu já mostrei para vocês, é na página 187. Tá? Aula teórica e prática sobre cirurgia espiritual, dada pelo Dr. Frederic von Stein. Relato do Dr. Joaquim Vicente de Almeida, presente a esta exposição feita pelo Dr. Frederic von Stein,
na reunião de número 808 do Santuário de Frei Luís, no dia 13 de junho de 1978. Eilo. Quando o espírito de Leonardo dissertava sobre a cirurgia espiritual em aula teórica, sai da cabine o Dr. Frederic e nos diz que recebeu ordem de Frei Luís para operar o estômago do irmão Amauriti Cerqueira, que por sinal passava mal. Este foi para o leito da cabine cirúrgica, com a luz azul intensa, ficando com o ventre descoberto e sem camisa. Neste momento, Dr. Frederic disse-me: Joaquim, você como médico, se debruce sobre o enfermo a fim de observar melhor o processo cirúrgico e para que você mesmo vá puxando o material retirado. Assim feito, explicou: agora, neste momento, uma equipe médica e espiritual está aqui conosco e concomitantemente fará uma cirurgia idêntica no perispírito do paciente. O que é importante e o principal, porque lá está a matriz e o soma. É o reflexo dessa matriz. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, inclusive queria destacar que os trabalhos eram feitos ali sob luz azul ou vermelho. Tá? Geralmente era azul, para não ficar aquela luz forte, né? Essa luz, vamos dizer assim, branca, né? E veja o que ele diz aqui, né? Então começava com uma equipe cirúrgica, os médicos do espaço, que cortavam, vamos supor, o tumor no paciente primeiro, no plano espiritual, no perispírito, portanto, da pessoa, tá? Porque o perispírito é a matriz, nós já vimos isso também, né? Lá no campo áurico e nos corpos espirituais, né? Nós temos também aqui essa parte que nos envolve o corpo físico aqui, né? Que é essa matriz que nós temos, e o corpo físico é formado a partir dessa matriz, né? O soma é o corpo físico, e que, como vocês viram, foi confirmado, né? Aqui. Aí ele prossegue: bom, então, o que agora vou fazer é o complemento material dessa cirurgia. E poderia ser tudo desmaterializado. Mas se assim procedermos, é devida à necessidade da mente do paciente encontrar motivos para vibrar na cura, porque a dúvida anularia a cirurgia espiritual. Tal é o poder mental. Caso o paciente, não encontrando um motivo justo, continuasse a vibrar na doença. Agora, nesse instante, vejam como é feita a cirurgia, prosseguiu o espírito. Eu, com o ectoplasma expelido pela mão do médium, desintegro por um processo semelhante ao nuclear, sem produzir calor e sim um leve resfriamento, toda linha de corte, ficando feita a incisão que neste instante vocês já passam a ver. Terei grande facilidade de conseguir o material a ser retirado, porque ele foi cortado, delimitado pela equipe médica, no perispírito, que é, como disse, a matriz e que dá forma ao corpo material que contém este aglomerado de células. Então, feita a incisão com a abertura do tecido, que estão vendo, faço surgir à tona, à superfície, todo aquele material retirado do estômago do paciente, e que você, Joaquim, poderá ir deixando-o para fora e verificando que vem em profundidade orgânica, saindo por essa incisão que todos estão vendo. Então, meus irmãos, vejam que ele tinha vários médicos acompanhando o trabalho do Dr. Frederic. Tá? Ele estava incorporado no irmão Gilberto, certo? E ele usou então o ectoplasma daquele médium, mas saindo apenas a partir da mão dele. Então, ele conseguia desmaterializar, como ele explicou ali, desintegrar o tumor lá dentro, porque já tinha sido feito
pela equipe médica espiritual já tinha sido cortado, então na matriz não tinha mais o tumor, né? E com o ectoplasma ele conseguiu abrir o tecido da pessoa, né? Abrir a pele, desintegrar, desmaterializar o tumor, porque isso facilita, porque na matriz energética já não tinha mais, no perispírito não tinha mais, então facilitou, né? Ele desmaterializou o tumor com o ectoplasma e materializou ele já cortado do corpo físico. Vocês entenderam isso? Tá? E deu, então, pediu para que o doutor Joaquim, que era o médico que estava acompanhando, pegasse no tumor e fosse puxando lentamente, para ver que estava saindo, né? Vejam que é incrível, meus irmãos, esse trabalho, né? É de muita grandeza. Então ele seguiu o médico narrando. Acabando ele de afirmar isso, eu, Joaquim, comecei a puxar o tecido orgânico, que começava a aparecer dentro da incisão. E à medida que eu puxava, uma massa de tecido ia saindo, até que arrebentou. O espírito disse: ainda há mais material a ser retirado. Você, puxe mais lentamente, porque foi desintegrado espiritualmente no perispírito e por conseguinte também no corpo somático. E eu estou procedendo agora à sua rematerialização, à medida que ele se aproxima da incisão que fizemos. E assim retiramos todo o restante daquele material operado. Após disse-me: prestem atenção como farei a cicatrização sem deixar vestígios. Agora vou reintegrar, pelo mesmo processo, todas as células desta região cortada. E com um simples passar de dedo sobre a incisão que vocês veem, emitirei através do médium um tipo de ectoplasma controlado pelo poder mental, pela minha vontade, e farei de imediato a cicatrização, ou seja, a recomposição celular deste corte. Acabando de dizer isso, passou o dedo indicador no sentido longitudinal do corte e a cicatrização ia se procedendo, como se fechássemos um fecho eclair. Fecho eclair é o zíper, né? O tumor retirado foi posto em um vidro com formol lacrado e se acha no arquivo do Santuário de Frei Luís. Então vejam, meus irmãos, que como era feito o trabalho. Então essa equipe, retomando mais uma vez, a equipe médica espiritual cortava lá no perispírito do paciente. Uma vez já não tinha mais lá na matriz, não tinha mais esse tumor, vamos exemplificar. Então esse espírito, né, usava o ectoplasma incorporado no médio, usava o ectoplasma do mesmo apenas para desmaterializar o tumor físico no soma, né, no corpo, e rematerializar ele agora cortado, conforme o perispírito ia se moldando com aquele corte, ele ia fazendo também no plano físico. Tá? E a cicatrização, mesmo processo, apenas com passar de dedo ele conseguiu fechar sem qualquer cicatriz. Então é muito lindo, meus irmãos, muito lindo. Então está aí, meus queridos, mais um vídeo, mais um aprendizado desses seres iluminados, encarnados e desencarnados, que muito fizeram e muito fazem pela caridade, né, para todos nós, através da cura do corpo físico, curas espirituais também, né, mas aqui a ação era mais destinada a curas de tumores, enfim, tem suas causas nos nossos erros passados ou presentes, mas que enfim,
Isso é uma grande demonstração, ao final de tudo, do amor de Deus, né? O quanto Deus é amoroso, o quanto Deus nos quer bem, quer nos ver bem, né? E isso nos anima, sem dúvida. Veja que esses médiuns, para poderem trabalhar com esses tipos de fenômenos, também tinham que ter uma preparação, né? Uma preparação enorme. E no mínimo ali 2, 3 dias, né? Então, mas é muito luminoso. Eu fico muito feliz de poder trazer esse assunto para vocês. Tá bem, meus irmãos? Mas eu desejo um ótimo final de semana para vocês fiquem bem e que a espiritualidade esteja conosco. Paz e luz e até a próxima. Obrigado, queridos.